Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente. E dessa vez eu gostaria de deixar para vocês o assunto sobre o número infinito de pás. Em geral, as máquinas de fluxo, tá, independente do rotor que você vai utilizar, seja para sucção, né, ou seja para exaustão, enfim, diferente do tipo de máquina de fluxo que vocês forem analisar, sempre existirão os polígonos de velocidades nos rotores dessas máquinas de fluxo, né? Indiferente se é uma turbina, um ventilador. Neste caso específico, eu vou explicar sobre a bomba centrífuga. Para entender bem esse assunto, né, sobre bomba centrífuga, a decomposição dos polígonos de velocidade vão sempre se classificar em velocidade tangencial, a absoluta e a relativa. Tá? E para entender bem e confrontar esse assunto de bomba, eu vou deixar uma frase bem conhecida aqui no nosso país, que é a seguinte: o movimento é sensual, sensual. O movimento é bem sexy, sexy. O movimento é bem sexy, sexy. Já está chegando o Venga Boys com essa dança que é uma bomba, beleza? Forte abraço e bora pro vídeo. Sempre lembrando que as etapas para calcular os polígonos de velocidade com um número infinito de pás são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, fazer os cálculos preliminares e conversões, analisar os ângulos das pás, calcular os vetores de velocidade, calcular a altura teórica de elevação, calcular o torque teórico no eixo, a potência teórica de elevação, a constante de energia teórica de elevação, determinar as equações características de altura teórica, determinar também as equações características de potência teórica e, por último, exercer o gráfico tanto de altura teórica de elevação em função da vazão e depois o gráfico de potência teórica de elevação em função da vazão também. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte: as dimensões do rotor de uma bomba centrífuga na entrada são um diâmetro impelidor de 350 mm. O que eu tenho que considerar aqui? Eu vou sempre classificar entre entrada e saída. Na entrada, aqui, tá? Ele já deu o diâmetro interno, ou na entrada do impelidor, de 350 mm. Nós vamos chamar de D1. Por quê? Porque se vocês analisarem aqui a bomba, tá? Então geralmente a entrada de fluido vem nesse sentido, né, na horizontal, né, a ponto de ser elevado nesse sentido. Como o rotor aqui dentro, né? Então imaginem que o rotor está aqui, ó, exatamente nesse retângulo maior aqui. E cada um, né, desses risquinhos fosse uma pá como essa, né? Então, além de você ter o rotor, né, o fluido está entrando por aqui, né, que é uma vista isométrica, né? Então você deita aqui essa vista, você está olhando aqui, ó, né? Quando você deita, você está olhando aqui. E esse aqui seria como se fosse uma pá. Então o fluido está entrando aqui, né, no centro. Esse aqui é considerado o diâmetro interno do impelidor. Tá? Aí o fluido vai fazer uma trajetória aqui dentro e vai sair para cima. Tá? Vai sair para cima. Então, esse aqui seria considerado o diâmetro externo ou o diâmetro de saída. Tá? Então, temos sempre o diâmetro de entrada, que é o diâmetro interno, e temos o diâmetro de saída, que é o diâmetro externo, que vai ser chamado depois de D2. Mas mantenha o respeito. Né? Então, tá. Sabendo, então, aqui o diâmetro interno de entrada do fluido, né? Ele fala também aqui, ó, que a largura da pá é de 50 milímetros. Então a gente vai chamar de B1. Né? O que seria essa largura da pá? A pá, esta que está aqui. Ó. Então vocês imaginem que a pá aqui dentro, num desenho tridimensional, ela seria assim. Né? Além de ela ter essa angulação aqui, né? Ela é curva, né? Mas ela tem aqui duas espessuras, ó, ou seja, duas larguras de pá. Né? E essa largura de pá aqui, na entrada, já que nós estamos falando aqui, na entrada de fluido é conhecida como B1, né, que é a condição 1, e na saída é conhecida como B2. Né? Lembra lá dos balões pijama, B1 e B2? Então, aqui é entrada e saída de pá, né, B1 e B2. Continuando, ele diz também que forma um ângulo na entrada de 65 graus. Nossa, mas que ângulo que é esse, né? Então vocês imaginem o seguinte, o ângulo da pá aqui é conhecido como beta, tá? E vai ser o beta 1 porque é a entrada. Então, peguem aqui, né, essa parte da entrada aqui da pá, né, e vamos olhar numa vista de cima aqui
em duas dimensões. Olhando numa vista de cima, né, a pá, ela forma um ângulo aqui em relação à tangente, ó, em relação a uma tangente, um ângulo de entrada. Ó. Esse ângulo aqui, né, de entrada da pá é conhecido como beta. Tá? Aqui está o raio, né, que é na verdade é o diâmetro aqui a metade do diâmetro aqui da entrada, né? Então, se aqui a bomba está girando nesse sentido, né? Numa vista 2D você tem esta angulação de entrada que é conhecido como o ângulo de entrada, tá? Que é o beta 1. Tá? Então ele forneceu 65 graus. Agora ele vai comentar na saída. Ó. Na saída as dimensões são 1000 milímetros de diâmetro, então é uma bomba bem considerável, né? Uma bomba de 1 metro aí de diâmetro. Ó, então esse diâmetro aqui, ele tem 1000 milímetros, né? Então lá na saída o D2, mas mantenha o respeito, né? 1000 milímetros. E a largura da pá é de 30 milímetros. Perceba que a largura na saída sempre é menor, né? Então ela vai declinando aqui essa largura dela, né? Ela vai diminuindo. Então aqui a largura é de 30 milímetros, lá o B2, e com um ângulo de 70 graus. Então aqui ela forma um ângulo até maior, mas geralmente é menor esse ângulo na saída, tá? A maioria das bombas possui aí o ângulo entre 15 até no máximo 30 graus. Mas aqui ele forneceu um ângulo de saída de 70 graus. Tá? E como é que funciona esse ângulo de saída? Semelhante aqui à tangente, né? É traçada uma linha de tangente aqui também na saída, né? E a angulação de saída aqui, ó, em relação à tangente lá no raio ou no diâmetro, né? É conhecida como beta 2, tá? Lá na saída das pás. Ok. Vamos ver o que mais o enunciado fornece, né? Isso aqui são só as condições de geometria, né, da bomba. Mas vamos ver o que mais o enunciado fornece, né? A bomba trabalha com água, né? Então a água, a densidade relativa é 1, ou seja, né, densidade relativa 1, e é acionada a 750 RPM. Então ele também deu a rotação da bomba aí, né, de 750 RPM, que permite uma vazão de 2.700 metros cúbicos por hora. Nossa, é uma grande vazão, né? 2.700 metros cúbicos por hora de vazão. Então, as informações que o enunciado deu foram essas. Vamos ver o que ele ainda pede, né, para a gente calcular na sequência. Então, na continuação do enunciado, ele pede, ó, nessas condições, encontre os polígonos de velocidade, a altura teórica de elevação, o torque teórico no eixo, a potência teórica de elevação, as equações características, né, de altura teórica, também as equações características de potência teórica, né, tudo em função da vazão, e depois fazer o gráfico aí, né, utilizando aí um delta Q de até 2.000 metros cúbicos por minuto, né, só que com intervalos de 200, né. Então tá, então a gente tem o que coletamos do enunciado, agora temos o que precisamos calcular, bora para os cálculos. Então, antes de mais nada, vamos só fazer uns cálculos preliminares e algumas conversões para o sistema internacional para poder organizar essas contas aí, tá? Então, a primeira delas, né? Se ele deu a densidade relativa, a gente sabe que é a densidade do fluido sobre a densidade da água, né? Como a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, né? E aqui a densidade relativa é 1. Óbvio que nós estamos falando que o fluido é a água, né? Então, a densidade que nós vamos utilizar, ou massa específica, né, é 1000 kg por metro cúbico, tá? Ok, isto é uma, né? Se eu tenho a densidade, eu posso calcular o peso específico. O peso específico é ρg, ou seja, massa específica vezes aceleração da gravidade, né? Então, fazemos essa multiplicação, temos um peso específico da água de 9.810 Newton por metro cúbico. Ok. Ainda, né, esta rotação aqui, ela está em rotação por minuto, tá? Eu vou dividir por 60 para transformar ela em rotação por segundo, tá? Então aqui nós vamos ter uma rotação de 12,5 rotação por segundo, dividindo por 60. E por que eu estou fazendo isso? Para calcular a velocidade angular, que é conhecida como ômega, né? Então ômega é 2πn, mas só que esse π tem que estar em segundos, tá? Então 2πn vai ser 2π vezes 12,75, que é a rotação por segundo. E aí sim, nós vamos ter
um ômega de 78,54 aproximadamente radianos por segundo. Tá? E a vazão? A vazão está em metro cúbico por hora e sempre tem que considerar em metro cúbico por segundo para o sistema internacional. Então eu divido por 3.600, né, porque uma hora tem 3.600 segundos. E a vazão então vai ser de 0,75 metro cúbico por segundo. Ah, não podemos esquecer aqui da massa, da vazão em massa, né, ou a vazão mássica do fluido, que é a vazão vezes a densidade, ou massa específica, né? Então 0,75 vezes 1.000, nós vamos ter aqui uma vazão em massa de 750 kg por segundo. Então agora vem a etapa de analisar os ângulos das pás, né? Temos aqui dois ângulos de entrada, né, que o enunciado forneceu, e vocês já aprenderam o que significa cada um dos betas aqui, né, beta de entrada e beta de saída. Então, com base nessa angulação aqui, ó, tangencial que nós falamos, ó, né, o que vai acontecer? A bomba está girando aqui, com o famoso sentido horário aqui, né? Por isso que tem até o ômega representando aqui, que é a velocidade angular. E uma vez que a partícula de água entra aqui no diâmetro, né, interno do impelidor, ela vai fazer essa trajetória aqui, ó, né? Então, quando ela entra aqui, né, no mesmo sentido do ângulo que eu falei para vocês, que era um ângulo da tangente, né, um ângulo de tangente aqui, ó, tangenciando justamente o diâmetro interno, nós vamos ter uma velocidade conhecida como U, e por isso essa velocidade é chamada de velocidade tangencial, porque exatamente ela pega a linha de tangente, né, em relação ao diâmetro aqui com a pá, né? Então uma relação entre a linha de tangente do diâmetro com a pá, tanto na entrada, e observem que aqui na saída nós também temos uma velocidade tangencial 2, né? Com sentido vetorial aqui, né? Na mesma, paralelamente aqui, né? Ou seguindo, né? Sobrepondo a linha de tangente do ângulo da pá, tá? Então por isso é chamada velocidade tangencial a velocidade U, tá? Em consequência, nós temos também a velocidade absoluta, que é conhecida como C, né? Então, aqui na entrada, nós vamos ter aqui o C1, e na saída vai ser conhecida como velocidade absoluta 2, ou C2. Tá? E a angulação entre a velocidade tangencial e a velocidade absoluta é conhecida como alfa. Então, nós vamos ter um alfa 1 aqui na entrada e um alfa 2 lá na saída. Tá? Sempre vai ter um ângulo aqui de formação entre a velocidade absoluta C e a velocidade relativa U. E, consequentemente, nós temos também a velocidade tangencial e a velocidade absoluta. Tá? U tangencial, C absoluta. A relativa vem agora, que é o W. Tá? Então, o W é conhecido como velocidade relativa. E o W nada mais que exatamente ele forma uma tangente, ele é tangencialmente igual a pá, ao início da pá, né? Por isso que a pá aqui forma o ângulo beta em relação à tangente do diâmetro, né? Então, a velocidade relativa, ela pega exatamente aqui onde se inicia a geometria da pá, né? Então, tanto na entrada quanto na saída, tá? Ó. Sempre onde tem a angulação de saída na pá é conhecido como velocidade relativa também. Tá? Por isso que ela forma o ângulo beta aqui em relação à tangencial. Então veja que os dois ângulos é sempre a relação à tangencial, tanto alfa quanto beta. Então se a gente for analisar a entrada, tá? Nós vamos ter aqui a velocidade tangencial, né? Que ela é grandona aqui, né? Nós vamos ter aqui a velocidade absoluta, que é C, e a velocidade relativa, né? Então a gente forma esse triângulo externo aqui, ó, azul, verde e vermelho, né? Esse triângulo externo. Se eu cortar ele no meio aqui, ó, exatamente no meio, né? Eu formo um mini triângulo retângulo para cá, onde exatamente essa altura aqui de corte, né? A gente vai ter uma velocidade aqui meridional, né? Que essa aqui é mais simples de calcular.
E nós vamos ter aqui também daí duas componentes, né? O CU e o WU, né? Que é como se fosse a projeção aqui da velocidade relativa embaixo e aqui a projeção da velocidade absoluta aqui embaixo, né? A soma dessas duas projeções tem que fechar a velocidade tangencial, né? Então, assim, trigonometricamente falando, não é difícil, né, a observação. Aí, assim, é até mais fácil de nós entendermos o que é o ângulo beta e o que é o ângulo alfa. E na saída a mesma coisa, né? Na saída a mesma coisa, só vai mudar o sentido, né? Onde nós temos aqui a velocidade tangencial na saída, nós vamos ter aqui a velocidade absoluta e nós vamos ter a velocidade relativa, né? Só que agora a velocidade absoluta vai ser um pouco maior em relação à relativa, né? E, inclusive, né, nós vamos ter as mesmas projeções lá, ó, CU2, que é a projeção da absoluta, e o WU2, que é a projeção da relativa 2. Né? E aqui estão os ângulos alfa e beta. Eu acho que com esta representação aqui fica mais simples entender o que está acontecendo nas velocidades de entrada e de saída. Bom, vamos à próxima etapa então, que seria calcular os vetores de velocidade. Para calcular esses vetores, né, vamos considerar primeiro a entrada. Eu vou precisar de todas essas informações aqui, tá? Para calcular, por isso que eu deixei as informações que o enunciado deu e as conversões que eu fiz, né? Então, lá na entrada, né, se nós formos analisarmos, né, a própria velocidade tangencial ela é a mais simples de calcular, porque eu dependo só da rotação, tá? Da rotação e também do diâmetro de entrada. Tá? Só lembrando que o diâmetro aqui está em milímetros, eu sempre tenho que dividir por 1000 para transformar ele em metro, né? E a rotação já está aqui convertida para a rotação por segundo. Então, substituo os valores aqui, né, com a conversão em metro, e tenho uma velocidade tangencial de entrada de 13,744 metros por segundo. Ok, né? Tem essa velocidade tangencial maior. Outra coisa que eu consigo calcular, baseado na geometria, é essa velocidade aqui, conhecida como a velocidade meridional, né? Porque ela é justamente uma mediana aqui entre as duas velocidades, né? Esta velocidade é totalmente dependente da geometria aqui e da vazão, né? Então, da largura B, do diâmetro D e da própria vazão. E ela é calculada da seguinte forma, ó. No caso, a velocidade meridional 1 vai ser a vazão sobre π D1 e B1. Como eu tenho que só converter os valores para metro, né? Coloco os valores aqui convertidos em metro e eu vou ter uma velocidade de 13,642 aproximadamente, né, metros por segundo. Ok. Então analisa comigo o seguinte aqui, ó. Eu tenho a velocidade meridional, né, que é essa altura aqui. Em relação a beta, esse ângulo beta, ele é o cateto oposto, né? Qual que é a correlação trigonométrica que eu posso alinhar aqui? O cateto oposto, né, com o ângulo beta e encontrar, por exemplo, esse meu cateto adjacente. A própria tangente, né? Pois a tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Que nesse caso aqui, olhando para o beta 1, vai ser, substituindo os valores, né, a meridional 1 sobre a projeção da relativa, né, a projeção da relativa 1, né, que está em rosa aqui, né? Então eu passo para lá multiplicando a tangente volta para cá dividindo, eu só vou trocar os dois valores, né? Esqueço aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. E a minha projeção da relativa fica da seguinte forma, né? A meridional sobre a tangente de beta 1. Acabei de calcular a meridional, tenho a tangente pelo enunciado, né? Substituo os valores e eu vou ter aqui a minha velocidade de projeção em relação à velocidade relativa aqui, né? De 6,361 metros por segundo, né? Ora, se eu conheço então agora o cateto adjacente e o cateto oposto, a hipotenusa, né, o famoso Pitágoras, que já dizia que o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Esse quadrado aqui eu não quero, eu passo pela forma de raiz, né? Então, a minha velocidade relativa vai ser a raiz da soma dos quadrados dos catetos, que é a projeção ao quadrado mais a meridional ao quadrado. Substituo os valores, né? Extraio a raiz, né, depois de elevar ao quadrado, e temos aí uma velocidade relativa de 15,052 metros por segundo. Beleza, com essas velocidades aqui, agora
O que eu posso calcular, né? Vamos analisar o seguinte aqui, ó. Se eu tenho a velocidade tangencial, né, e eu tenho a projeção, né, o que seria, né, essa minha projeção de C aqui, né? É só descontar a tangencial da própria projeção da relativa, né? Então, né, a minha projeção da absoluta é só descontar a tangencial da relativa, né? Eu conheço as duas, então eu vou descontar uma da outra. E teremos aqui uma projeção da absoluta de 7,383 metros por segundo. E aqui, né, mesma coisa da soma dos quadrados dos catetos, né? Eu tenho aqui o cateto em relação a esse triângulo retângulo aqui, né? Eu vou ter C1, que é a hipotenusa, a meridional, cateto oposto, e o cateto adjacente é o C1. Né? Então, trigonometricamente falando, né, eu posso fazer essa relação aqui, hipotenusa, e a minha velocidade absoluta, então, será a raiz da soma dos catetos aqui ao quadrado. Né? Substituo eles, por isso também calculei, né? E então, a minha velocidade absoluta eu também encontro, que é 15,511. Então, vamos ver se faltou mais alguma. Não. Velocidades já encontrei todas. A única coisa que eu posso calcular ainda é esse ângulo alfa aqui. Né? Então, este ângulo, a tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso implica, então, que alfa vai ser arco tangente, né, da meridional sobre a projeção 1. Né? Então, substituindo os valores, pois eu conheço aqui, ó, a projeção 1 e também a meridional, foi calculado. Substituo valores, a arco tangente disto vai ser um ângulo de aproximadamente 61,58 graus. Bom, na entrada eu já conheço tudo, eu vou fazer o repeteco agora na saída, né? Como que nós começamos? Com a velocidade tangencial, obviamente, né? Que vai ser o π d2, mas mantém o respeito n. Aqui era 1000, né, milímetros, que é a mesma coisa que 1 metro, né, já convertido para metro. Então temos uma velocidade tangencial na saída de 39,27 aproximadamente, né, metros por segundo. Na sequência, calculamos a meridional de saída, né, que é a vazão sobre D2, mas mantém o respeito, B2 e π. Substituímos já convertido para metro também, lembrando que o B2 é 30 milímetros, né? Logo nós vamos ter aqui uma velocidade meridional 2 de 7,96 aproximadamente, né, metros por segundo. Dando sequência, né, também temos aqui similar, né, ao que nós já tínhamos feito em relação à tangente de beta, né, cateto oposto sobre cateto adjacente. O nosso cateto adjacente é a própria projeção da velocidade relativa a 2. Então, essa projeção a gente consegue inverter aqui pela meridional sobre a tangente de beta 2. Substituímos os valores, pois conhecemos, né? Tanto o ângulo quanto a meridional que calculamos. Chegamos aqui uma projeção da velocidade relativa de 2,897, aproximadamente 896 metros por segundo, né? Também conheço que o meu C2 basta eu diminuir a tangencial desta projeção, né? Não, eu vou calcular primeiro a própria velocidade relativa aqui por Pitágoras, né? Então a própria velocidade relativa vai ser a raiz da soma dos catetos. Substituímos os valores, pois calculamos, né? E temos aí uma velocidade relativa na saída de 8,47 aproximadamente metros por segundo. Então aqui agora sim eu vou fazer o desconto da tangencial sobre a da projeção da relativa, né, para obter a projeção da absoluta. Né? Então temos os valores, só substituímos, e a velocidade aqui vai dar aproximadamente 36,37 metros por segundo, né, a projeção da absoluta. Ainda na absoluta própria, agora eu posso calcular, porque daí eu já tenho agora o adjacente de alfa, o oposto de alfa é a própria meridional, né? E a hipotenusa é a nossa absoluta. Então, para fazer a absoluta, vai ser a raiz da soma dos catetos aqui, que a gente já tem. Substituímos e temos aqui a absoluta de 37,234 aproximadamente metros por segundo.
né? Por último, não menos importante, esse ângulo alfa aqui, já que agora nós temos todas as velocidades, né? Esse ângulo alfa de saída também pode ser calculado. Como? Né? Tangente de alfa, cateto oposto sobre adjacente, que nesse caso aqui é a meridional sobre a projeção da absoluta, né? Substituímos os valores, né? A arco tangente, e vamos ter aí, então, um ângulo de saída de 12,340 graus. Com isso, né, nós conseguimos comparar, né, todos os polígonos de velocidade aqui, né, todos os vetores de velocidade de entrada e todos os vetores de velocidade de saída. Tá? Então, esta é uma prática que vocês vão ter que fazer em praticamente, né, todas as máquinas de fluxo. Então, quando for projetar um ventilador, quando for projetar uma turbina, indiferente se vai ser uma turbina Kaplan, Pelton, Francis, né, e principalmente as bombas centrífugas, né, bomba centrífuga, bomba axial, né, bomba semiaxial, não tem como como fugir desses cálculos, desses polígonos aqui. Então, isso aqui vai perseguir vocês por toda a disciplina lá de máquinas térmicas ou máquinas de fluxo, ok? Bom, agora nós vamos calcular, né, a próxima etapa, a altura teórica de elevação. Como é que eu faço esse cálculo? Bom, a altura teórica de elevação vai ser 1 sobre a gravidade, né, vezes a velocidade tangencial de saída, vezes a projeção da absoluta de saída, menos a tangencial de entrada sobre a projeção absoluta de entrada. Conhecemos os valores, né? Tá aqui, até deixei aqui mais fácil para nós substituirmos, né? Substituímos os valores aqui, colocamos na equação e vamos ter uma altura teórica de elevação, né, de 135,260 metro coluna de água, né? Então, aqui a unidade sempre em metro coluna de fluido, né? Mas nesse caso nós estamos falando da água, então metro coluna de água. Então, é assim que nós calculamos a altura teórica de elevação. O que significaria, né, que se realmente eu não tivesse perdas, né, e até depois eu vou fazer um outro vídeo aqui considerando a altura real, né, se não tivesse perdas, no mínimo, né, essa altura aqui ela chegaria aqui, ó, no mínimo, no máximo, né, ela teria que chegar até essa altura aqui de 135,260 metros. Só que vocês vão ver que existem perdas aí, perdas hidráulicas, perdas mecânicas, enfim, que vão fazer reduzir, né? Inclusive a própria altura manométrica total lá, ela vai dar bem menor que isso em relação às perdas, né? Mas, né, considerando um número de infinitas pás, e esse aqui não é infinito, sempre as bombas sempre vai ter um número finito de pás, né? Vocês não vão chegar nesse valor aqui, tá? Mas se assim fosse, poderiam chegar. Também podemos calcular a próxima etapa, então, que é o torque teórico no eixo, né? Também teórico, porque você vai ter perda, né, desde a potência da bomba. Então, para chegar no torque aqui, você vai precisar das dimensões de entrada e saída, né, do diâmetro, e da vazão em massa. Por quê? Porque justamente, né, ele vai ser em função do raio. Então, o raio de entrada é o diâmetro dividido por 2, ou seja, 350 milímetros dividido por 2, são 175 milímetros. O raio de saída, né, que é 1000 milímetros, dividido por 2, né, que é D2 dividido por 2, D2 mas mantém o respeito. Então, dá 1000 dividido por 2, dá 500 milímetros de raio de saída, né? E a equação que rege isso, né, o torque teórico, ele vai ser igual a vazão em massa, vezes o raio de saída, vezes a projeção absoluta de saída, menos o raio de entrada, vezes a projeção absoluta de entrada. Temos os valores? Temos. Substituímos aqui, né? Sempre lembrando de passar para metro, né? Os raios estão em milímetros aqui, mas passa para metro, divide por 1000. E você vai ter um torque aí de 12,6 kN, né? Ou 12.671,03 Nm, tá? Então é assim que se calcula o torque de saída. Inclusive, né, esse torque aqui é o teórico, tá? O teórico. Por quê? Porque o real torque, vocês vão ver que existem perdas, né? Podemos calcular também, então, a potência. Então, aqui também é uma potência teórica, porque ela é a principal aqui que vai sofrer perda, né? A potência teórica de elevação, né? Você vai precisar da informação do ômega.
né, que é a velocidade angular, que nós já tínhamos calculados lá nos cálculos preliminares, né? Então aqui o torque teórico de elevação, ele vai ser ômega vezes, a potência teórica de elevação vai ser a velocidade angular vezes o torque teórico no eixo, tá? Só substituímos, né? Acabamos de calcular o torque teórico, então substituímos os valores aqui e nós vamos ter uma potência de elevação aí de aproximadamente 995 kW ou 995.180, né, 459 watts. Tá? Então esta é a potência teórica de elevação. Lembrando que existirão perdas, né? Então no fim das contas, se você quisesse erguer esse 135 aqui em água, né, quisesse erguer toda essa altura em água, você perceberia que você precisaria de uma potência bem maior que isso aqui. Tá? Por quê? Porque existem perdas na potência da bomba, então tu precisaria de mais potência para elevar a mesma altura. Então essa é a relação da eficiência, né? Bom, chegou o momento que nós vamos precisar calcular, encontrar as equações, tanto de altura teórica quanto de potência teórica. Para isso, de acordo com o livro do McIntyre, eu preciso, né, encontrar duas constantes, né? E essas constantes elas mudam as equações de acordo com a geometria da bomba. Então vamos ter três tipos de geometrias, né? Bombas inclinadas com as pás inclinadas para trás, bombas retas e bombas, né, ou qualquer máquina de fluxo com pás inclinadas para frente. A maioria das bombas, tá, possui as pás inclinadas para trás. Como é que eu sei que ela é inclinada para trás? Porque o ângulo de saída é menor que 90 graus. Tá? Se ele fosse igual a 90, significaria que a pá era reta. E se ele fosse maior que 90, então está inclinado para frente. Tá? Inclinado para frente já são peculiaridades de outras máquinas térmicas, né? Não exclusivamente de bombas. Por isso que é muito incomum você encontrar pá inclinada para frente, até porque você perde muito em eficiência e altura de elevação. Tá? Mas, de acordo com o livro do McIntyre, tá, as bombas inclinadas para trás, ela possui a seguinte equação de constante aqui. Então, uma primeira constante, que nós vamos chamar de constante A, vai ser a diferença aqui da velocidade de saída, tangencial de saída ao quadrado menos a de entrada ao quadrado, dividido pela gravidade. Com isso, né, substituímos os valores e nós vamos chegar numa constante aqui de 137,942 metro coluna d'água. Tá? Então essa é a constante A. Para a constante B, a equação é um pouco mais chata, né? Ele coloca em evidência 1 sobre a gravidade vezes π. E aqui nós temos a velocidade tangencial sobre diâmetro 2, né, D2, mas mantém o respeito, vezes a largura de saída, 2, e a tangente do ângulo de saída. Menos, né? Então, o mesmo termo, só que de entrada, né? Velocidade tangencial sobre diâmetro, largura e a tangente do ângulo de entrada. Ok. Então, substituímos os valores, né? Nós conhecemos todos os valores aqui, sempre convertendo para metro, né? E chegamos, então, a uma constante B de 3,57 metro coluna de água. Tá? Sempre metro coluna de água. Lembrando que lá no livro do McIntyre você ainda vai ter uma equação para quando as bombas forem inclinadas para frente e outra quando for igual a 90 graus, que delas são retas, né? Tá? E como é que vai funcionar então? Primeira equação é a equação, e agora a próxima etapa, né? Da curva característica de altura teórica de elevação. Como é que vai funcionar essa altura teórica aqui? Essa altura teórica ela vai ser igual ao Ka menos o Kb vezes a própria vazão. Né? Com isso, né, então substituindo na equação, o Ka eu acabei de calcular, o Kb também, né, em função da minha vazão. Então a equação fica com esse formato aqui, ó, a altura teórica de elevação vai ser 137,942 menos o 3,575Q. Né? Então essa é a equação característica da altura teórica de elevação. Consequentemente, nós vamos ter também a equação da curva característica de potência teórica. Né? A potência teórica, a equação é a seguinte, ó,
ela vai ser o gama aqui, que é o peso específico, vezes o Ka, vezes ainda a vazão, menos o peso específico, vezes Kb, vezes a vazão ao quadrado. Tá? Então, com isso, substituindo os valores, lembrando que o peso específico também foi calculado lá no começo, né? Que é 9.810 Newton por metro cúbico, né? Multiplico aqui pelos valores de Ka e Kb, e nós vamos ter uma equação, então, da potência teórica de elevação de 1.135.215,291 Q menos 35.077,34974 Q ao quadrado. Então, esta é a equação característica da potência de elevação. Desculpa, da potência teórica, né? Então, chegou o grande momento de pornográfico, né? Adoro pornográfico. Então, vamos colocar aqui a altura teórica de elevação em função da vazão. A equação a gente já conhece, né? Eu sempre coloco para os meus alunos um intervalo, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei de 0 até no máximo 2.000 metros cúbicos por minuto e com um intervalo aí de 200 metros cúbicos por minuto, né? Então, de um lado aqui, que vai ser o nosso famoso eixo X, nós vamos colocar a vazão em metro cúbico por minuto. Só que para esse cálculo aqui, para essa equação, eu não posso ter a vazão em metro cúbico por minuto. É bonito para ter no gráfico, né? Porque daí o gráfico dá uma representação mais alusiva, senão a escala vai ficar muito pequena, né? Então, a escala metro cúbico por minuto é legal para colocar no gráfico. Mas, para o cálculo, eu tenho que deixar em metro cúbico por segundo. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 60, tá? Então, faço essa divisão aqui por 60 e nós vamos ter esses números aqui, né? Sempre fazendo a divisão por 60. Beleza. Dividiu por 60, agora eu tenho a vazão em metros cúbicos por minuto. Metros cúbicos por segundo, né? Que é o sistema internacional. Jogamos então na equação, né? Para eu descobrir o nosso eixo Y, que vai ser a altura teórica de elevação. E aqui a resposta já vai dar em metro coluna de água, tá? Então, beleza. Quando eu coloco o primeiro valor na equação, aqui, que é só substituo no lugar do Q, eu vou colocar aqui, o Q dessa escala em metro cúbico por segundo, que no caso o primeiro é 0. Então vai sobrar o próprio valor de Ka aqui, né? Que é 137,942, né? Metro coluna d'água. Ok. Quando eu faço o próximo valor, né, que é 200 aqui dividido por 60, que é 3,33, quando eu substituo o próximo valor, a minha altura de elevação vai ser 126,02. Né? Então, repare aqui que ele vai sempre decaindo essa altura de elevação conforme eu estou aumentando a minha vazão. Né? É isso mesmo, conforme eu aumento a vazão, a altura teórica de elevação vai caindo. Então, olha lá, vou novamente, substituo o valor aqui, a altura teórica de elevação 114, né? E assim sucessivamente, vai substituindo os valores. Quando for 10 metros cúbicos por segundo, fica 102. Quando for 13,33, aqui vai ser 90. Quando for 16,66, a altura teórica vai ser 78. Quando for 20, né, a altura teórica vai ser 66,42. E quando for 23,33, aqui vai ser 54. Quando for 26,6, vai ser 42. Quando for 30, vai ser 30,67. E quando for a vazão última aqui, né, que eu coloquei 2.000 milímetros lá, que é 33,33 metro cúbico por segundo, a minha vazão vai ser 18,75. Óbvio que vai chegar um momento que ela vai zerar. Significa que a vazão vai ser tão grande, né, a exigência de vazão vai ser tão grande, que ela não vai mais dar conta de erguer. Né? E daí nós não teremos mais altura teórica de elevação. Né? Então, por isso que eu defino a escala para os alunos para terem essa sensibilidade, essa noção. Né? Mas dependendo da escala que você coloca, ou vai estar só muito alto, ou nem vai aparecer, né? Que tipo, já extrapolou a altura máxima que ela conseguiria, a mínima que ela conseguiria atingir ali, que era 0. Né? Embora eu tenha convertido a vazão de metro cúbico por minuto para colocar aqui na equação no cálculo para metro cúbico por segundo, no gráfico, tá?
fica mais bonito e bem visível, manter a vazão em metro cúbico por minuto, tá? Então aqui no eixo X vai a vazão, metro cúbico por minuto, né? Que nós já tínhamos estipulado, e no eixo Y, altura teórica de elevação em metro coluna d'água, né? Sempre importante não esquecer as unidades. Com esses valores que a gente calculou. Então o gráfico vai ficar algo mais ou menos igual isso daqui, ó, né? A vazão em metro cúbico por minuto, né? De 0 até 2000, os intervalos, e altura teórica de elevação. Aqui está metro coluna de fluido, mas é metro coluna de água, né? O nosso fluido é a água. Eu coloquei lá no máximo 140, porque aqui chega próximo de 140, né? Até 0. Então veja aqui que ele forma exatamente uma reta, né? A altura teórica, ela é uma constante. Obviamente, já perceberíamos isso olhando a equação, que é uma equação de reta, né? Temos aqui só soma, né? Em função da nossa variável, então aqui teria que formar uma reta, não tem como, né? Então, basicamente, este é o gráfico de altura teórica de elevação em função da vazão volumétrica. Bom, semelhante ao que tinha sido feito com a altura teórica de elevação, né? A gente já converte aqui para o cálculo a vazão em metro cúbico por segundo, que já tinha sido convertido, né? E agora vamos inserir na equação da potência em função da vazão, que é esta equação bonita aqui. Lembrando que eu tenho que deixar a vazão em metro cúbico por segundo no cálculo, né? Então, quando for zero, né? Quando for zero, a minha potência, aqui eu vou manter em quilowatts, tá? Para não ficar uma escala muito grande. Então, vocês só... A resposta final que der, vocês dividam por 1000 para deixar em quilowatts aqui, né? Mas, quando for zero, né, a minha potência também será zero, né? Se eu não tenho vazão, então não tenho potência teórica nenhuma, né? Ao contrário da altura teórica que já existia, né, quando a vazão era zero, né? Então, quando ela for 3,33 metros cúbicos por segundo, né, substituindo aqui, aí nós já temos uma potência de pelo menos 4.120 kW. Tá? Agora, quando ela for de 6,66, vai dar pelo menos 7.400 kW. Quando ela for 10, aqui vai dar pelo menos 10.000 kW. Quando ela for 13,33, aqui vai chegar a 11.000, né, próximo de 12. Quando ela for 16,66, vai chegar aqui a 12.800 kW. Quando ela for 20, aqui vai chegar a 13.000 kW. Quando ela for 23,33, aqui, percebam o seguinte, né? Percebam o seguinte. Não mais eu estou aumentando o meu valor, ó. Percebam que agora eu cheguei no máximo aqui, que era o 13, né? E agora eu começo a diminuir a minha potência teórica. Então, a partir desse momento, vocês vão ver, né, que todos os valores que eu vou substituindo aqui vão decaindo. E faz todo sentido, porque a minha equação tem um Q ao quadrado aqui, o que significa que ela vai ser uma equação parabólica, né? E essa parábola vai chegar a um fim que ela tem uma ponta lá, uma extremidade, e depois ela decai de novo, né? Então chegamos aqui à extremidade da nossa parábola. Substituindo os valores, nós só vamos decair aqui a nossa potência teórica. Até chegar aqui, né? E vai chegar um momento também que um ponto onde a vazão ela vai ser tão insuficiente que eu não tenho mais potência teórica de elevação também. Vai zerar. Tá? Então, novamente, né? Para ficar bonito no gráfico, o bom de tudo isso é pôr no gráfico, né? Sempre lembrando. Que o melhor é pôr no gráfico. Então aqui a gente vai ter que colocar agora no eixo X a vazão em metro cúbico por minuto em função da potência em quilowatts. Então agora colocamos os valores e percebam que realmente, né, o perfil de potência teórica ele é parabólico em função da vazão que está no nosso eixo X aqui, né? No eixo Y a potência teórica é em quilowatts, né? Então esta é a resolução do exercício para vocês aí. Bom, pessoal, era isso, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Se você realmente gostou,
Peço para deixe um like aqui e inscreva-se no canal, pois esse é um canal de engenharia mecânica, né? Aborda vários temas do curso de engenharia. Tenho muito trabalho a fazer esse vídeo, então peço que pelo menos deixe um like aí só para considerar o algoritmo do canal. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem deixar nos comentários, né? Ou sugestões para vídeos futuros, podem deixar nos comentários também, que eu vou sempre acatar sugestões para edição de novos vídeos, tá? Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!